E aí, pessoal, de boa? Vamos trocar uma ideia hoje. Eu tô aqui trabalhando, desenvolvendo como sempre. Tô, não vou dizer travado, mas eu tô num desenvolvimento aqui de front-end que é um negócio que tem muito input, muita coisinha. Eu tô até usando o chat GPT para agilizar o desenvolvimento. Tipo assim, ó, são vários inputs ali de nome, CPF, imagem, várias informações. Aí eu peguei o chat GPT, eu criei um modelo de input e aí eu tô usando o chat GPT para montar o resto dos inputs. Aí fica mais fácil. Eu falei para ele, ó, monta o modelo, monta os demais com essa estrutura aqui de HTML e com esses campos que eu tô precisando. E aí ele já tava montando para mim aqui. E ainda assim eu preciso fazer o JavaScript para interação desses inputs. Então, não é um negócio tão simples e tão rápido. Quer dizer, é simples, só não é rápido. Então eu tô fazendo essa configuração agora. E aí eu queria trocar uma ideia com vocês, contar um pouco da minha história com a área de tecnologia. Espero que esse vídeo não fique muito longo, mas explicar assim como é que eu entrei, como é que eu era quando mais novo. E acho que isso talvez ajude quem está querendo entrar na área ou quem se identifica. E o negócio é assim, ó. Desde pequeno, desde criança, eu desmontava os meus brinquedos. Eu acho que os meus pais me davam muita revista de ciência e coisinhas assim que meio que me jogaram para a área científica. Eu também assistia muito o Mundo de Bikman. Não lembro em que canal que ele passava, mas eu assistia quando era criança. Então meio que isso foi me moldando para atuar na área de ciências. Então assim, desde criança, desmontando os brinquedos, pegando as luzinhas, ligando com pilha, ligando os motor. Coisinhas assim que, cara, ninguém ensinou pra criança e a criança tava ali fazendo. Que nem a gente fala, ele tinha a coisa. Então, meio que foi algo natural para mim entrar nessa área de tecnologia. Aí na adolescência, jovem rebelde, só pesquisando no computador, escutando música emo e andando de skate e de bike. Eu não mexia com programação nessa época, quando eu era adolescente. E o meu arrependimento foi não ter estudado isso desde jovem. Tipo, estudar programação de fato. Eu estudava muito sobre hardware, processador, memória, como é que era feito, o que era uma arquitetura. Então, eu não fui pro lado da programação no início. Eu comecei a ir pro lado do hardware. Isso do lado do hardware fez com que eu entrasse num curso técnico de eletrônica. Foi um curso de 2 anos e meio. Seria 2 anos. Só que eu preferi fazer meu estágio sem estar cursando as cadeiras, que tinha um estágio obrigatório no final. E esse curso pra mim foi uma das... Tipo assim, acho que foi o melhor curso que eu já fiz na minha vida, esse curso técnico de eletrônica. Eu aprendi muita coisa nesse curso. Eu não me formei porque eu não peguei diploma. Faltou o estágio obrigatório, mas eu fiz todas as cadeiras. Então, era para fazer 2 anos de curso. Eu fiz todas as cadeiras em 2 anos e deixei 6 meses para fazer o estágio obrigatório depois. E o estágio eu não fiz. Mas isso eu conto depois. Mas esse curso de eletrônica, ele me deu uma base tanto na parte elétrica, tipo conhecimento em eletrônica, montar fonte, montar rádio, eletrônica digital, amplificadores. Esse curso ele não me ensinou a arrumar uma TV. Eu lembro que quando eu entrei no curso, eu tinha acho que uns 40 alunos na primeira turma, e muitos entravam ali com a ideia de fazer manutenção de televisão, de rádio. E no fim a gente meio que aprendeu a desenvolver componentes eletrônicos. Então isso me deu uma base forte. Nesse curso de eletrônica eu tive acesso à programação de microcontroladoras.
Então meio que foi aí que eu entrei na parte de código, de pesquisar código, de entender o que era uma função, uma variável, controlar a memória, limpar a memória, porque no microcontrolador a gente é bem mais limitado, então a programação ela precisa ser um pouquinho mais enxuta. Não era baixo nível, porque a gente utilizava C, mas eu aprendi assembly de alguns processadores nessa época, então eu também tive que programar a baixo nível, mas era bem pouco, era só uma cadeira que o professor exigia que a programação fosse em assembly. E eu vou dizer, era bem difícil, muito difícil programar em assembly. Tinha que pegar o datasheet do processador e entender a arquitetura dele, bem complexo. Aí eu lembro que nessa cadeira o professor pedia para multiplexar as portas, fazer bus de endereçamento. Então, assim, eu aprendi eu posso dizer que foi quase uma engenharia esse curso. Foi bem legal e era só um curso técnico. No fim eu não peguei meu diploma, não quis fazer estágio obrigatório. Eu acho que eu fiquei 2 ou 3 meses no estágio obrigatório. Não me lembro quantas horas precisava. E aí faltou o estágio obrigatório para entregar o meu TCC. Eu entreguei o projeto de TCC, que eram 2 avaliações finais. Era um projeto, tinha que construir alguma coisa em eletrônica e precisava fazer o estágio obrigatório. E aí fazer um documento desse estágio obrigatório. O projeto a gente montou uma esteira industrial em escala minúscula. Então eu tinha um amigo que trabalhava com metais, ele conseguiu montar uma esteira para nós, e aí a parte eletrônica de sensores, motor de passo, controle de velocidade, a gente montou utilizando eletrônica, e aí foi um projetinho que a gente entregou e acabou sendo aceito. Aí tinha um Arduino para fazer a parte de programação, de controle dessa esteira, foi bem legal. É uma pena não ter fotos desse projeto. Na época, celular com câmera não era muito popular. Quem tinha máquina digital na época era Playboy, era um negócio meio caro. Então, eu não tenho nenhuma imagem desses projetos. Eu posso procurar em algum HD perdido aqui o projeto em si, mas a parte de foto assim eu não tenho para mostrar para vocês. E aí depois desse curso de eletrônica, eu lembro que quando eu estava fazendo o curso de eletrônica, eu entrei numa empresa para montar computadores. Então, eu estava me encaminhando para a parte de hardware. Eu ia trabalhar com hardware. Mesmo olhando programação ali no curso técnico, eu estava indo para a parte de hardware. Aí eu fiquei, acho que um tempo nessa empresa de montar computadores, aí me demitiram. E aí eu fui para uma empresa grande que era para fazer suporte. Aí que começou tipo assim, a entrar na parte de meio que assim, de conhecimento no ambiente corporativo, que é suporte básico, atender o usuário ali, o Outlook, Active Director, configuração de e-mail, bem o básico. Antes do curso técnico de eletrônica, eu fui militar, então eu ainda tive uma introdução ao ambiente corporativo, só que dentro do exército. Aí lá no exército eu fiz alguns cursos de infraestrutura, tipo de redes, de servidores, e cursos que eram organizados pelo próprio exército, e era só para tipo assim, oficiais e sargentos, sabe? Então eu fui um dos únicos soldados a fazer esse curso no Brasil. Eu acho, né? Na época, eu lembro que o meu oficial, o tenente que era responsável pela minha seção, ele falou que eu ia ser um dos únicos soldados a fazer esse curso. E eu tenho os diplomas guardados aqui em alguma caixa. E foi bem legal. Eu aprendi a mexer com Linux nesse curso. Parte de firewall, squid. Então, assim, eu tive uma introdução ali no exército. Aí depois saí do exército, fiz o curso de eletrônica. E aí depois fui para a parte de hardware. E depois fui para a parte de suporte. Atender o usuário. E isso me deu uma base boa para entender a necessidade do usuário. Tipo assim, entender as dores que o usuário tem com os sistemas, Cara, é muitas coisas. São vários fatores. E isso foi me ajudando muito a evoluir, tipo assim, na minha percepção de processos. Então, depois da parte de suporte, que era o básico,
básico, manutenção de computadores, atender o usuário, cuidar algumas coisinhas de rede, algumas coisinhas de servidor. Depois disso, eu fui para a parte de sistemas. Aí eu comecei a trabalhar só com sistemas. Então, por exemplo, uma empresa desenvolvia um sistema, tinha o banco de dados, o código do sistema, logs do sistema, processos, e eu comecei a fazer esse tipo de atendimento. Então, uma empresa precisava de uma integração, eu ia nessa empresa, ajudava na integração, ajudava a dar suporte nessa integração, nesse sistema. Então, quando eles tinham algum problema, era eu que resolvia. E isso também ainda não era desenvolvimento, mas já estava ali com um pezinho entrando na área de desenvolvimento. Eu lembro que muitos dos sistemas que eu peguei, eu acabava fazendo alguns scripts que não rodava junto com o sistema, rodava à parte, mas conectava no banco e fazia algumas manutenções automáticas. Então eu lembro que quando dava algum tipo de problema em algum sistema, eu só acessava remotamente e executava o script e já solucionava o problema. Aí teve até algumas situações que eu montei um HTML, botei uma estrutura ali, um front-end e passei para o cliente, ó, se der esses problemas, utiliza esses botões que tá aqui nessa tela e aí vai resolver. E, cara, isso agilizou muito meu trabalho, me sobrava tempo. Em vez de eu ficar acessando remotamente, fazendo todo um trabalho desgraçado, eu meio que já estava automatizando vários problemas que iam acontecendo. E aí, ó, se for parar para ver, eu já estava trabalhando com desenvolvimento. Porque eu comecei a desenvolver integrações não, mas scripts para corrigir problemas do sistema. E nisso, tipo, o que acontecia? Eu passava o problema para o time de desenvolvimento, eu tinha contato com eles, a gente via código, analisava o processo. Isso foi meio que me introduzindo à programação, para de fato começar a trabalhar só com desenvolvimento. Eu não me lembro exatamente quando que eu comecei a trabalhar só com desenvolvimento. Eu acho que foi por volta de 2018. Eu entrei numa empresa para trabalhar apenas como desenvolvedor. Aí no fim os caras me enganaram, eu ainda dava suporte lá e trabalhava com desenvolvimento. Mas antes disso eu já fazia freelance, então eu nunca consegui fazer um único projeto por vez. Era sempre a carteira de trabalho numa empresa e os freelances com desenvolvimento. E nisso eu já estava ali desenvolvendo sistema para clínicas, sites. Eu lembro que tinha até um site de download que eu fiz. Os caras queriam fazer um site para assistir anime online. Aí eu montei em WordPress, fiz todo um front-end ali pros caras, fiz o back-end para eles subirem os vídeos, coloquei o site num servidor e entreguei todos os acessos para eles e falei, tá pronto, me paguem, é isso aí. Então, eu passei por várias áreas, vários setores, até chegar hoje de fato no desenvolvimento. E vamos dizer que o meu primeiro emprego, que foi o Exército, foi em 2008, então hoje a gente está em 2026, eu passei por muita coisa, porque desde essa época eu já trabalho na área de tecnologia. Eu nunca trabalhei com outra coisa se não ser tecnologia. E hoje como desenvolvedor, eu vejo que a galera tem muita ansiedade de qual curso eu faço para aprender isso, como é que eu faço para, que nem assim, teve algum comentário ali no YouTube do cara, o que eu estudo para ficar, tipo assim, com conhecimento igual ao teu? E eu acho que a área de tecnologia ela não é difícil, ainda mais hoje em dia com a utilização de IA. Há anos atrás a gente precisava entrar em sites, fórum, trocar ideia no chat para tentar resolver um problema, encontrar uma solução ou, tipo assim, evoluir alguma tecnologia. E hoje em dia eu vejo que a gente tem muito mais acesso à informação. Então a parte técnica, ela se tornou um detalhe. Hoje eu acho que o maior gargalo que a gente tem como um desenvolvedor é a parte de criar processos. Criar processos que façam sentido para o usuário. E aí eu digo de front-end e back-end, porque também não adianta a gente fazer um front-end lindo, maravilhoso, todo com uma usabilidade pica, e aí o back-end ser um esquema arrastado, lento, que vai levar, sei lá, minutos para processar. Então, assim, o que eu queria passar contando a minha história é que tudo é experiência. Então a galera ela precisa meio que conter a ansiedade
e estudar, tipo, fazer laboratório, pesquisar, conhecer as tecnologias. Que nem assim, tem muita gente que vem me perguntar qual tecnologia eu aprendo, qual linguagem eu vou. Olha só, eu programo com PHP. E PHP é a tecnologia mais mal falada. O pessoal condena PHP. E quem condena geralmente não entende, não sabe o que está falando. Porque eu conheço assim, ó, caras que trabalham com Java e falam bem de PHP. E eu conheço gente que fala mal de JavaScript sem nunca ter mexido com JavaScript. Sem nunca ter tipo, feito um teste, ter subido um sistema com JavaScript. Então, assim, pesquisem a tecnologia que vocês vão gostar, que vocês querem trabalhar. E aí é laboratório, é usar todo dia, é mexer todo dia. Não é pegar código pronto. Eu acho que pegar código pronto, ele tem 2 pontos, tá? Se tu pegar um código pronto e estudar passo a passo do que aquele código está fazendo, beleza, tu vai entender ele e vai conseguir depois pensar numa lógica semelhante ou até melhor, vai conseguir evoluir aquele código. Agora, pegar o código, copiar, colar e não olhar o que ele está fazendo passo a passo, eu acho que isso acaba prejudicando. Isso acaba, tipo, deixando de lado com que a gente... Como é que eu posso dizer? Com que a gente force a conhecer detalhes do código, detalhes do fluxo. Então, era isso que eu queria contar para vocês, para acalmarem a ansiedade. Contar um pouco assim, uma breve da minha história, como é que eu comecei. Então, para mim, sempre foi fácil trabalhar com tecnologia. Eu sempre gostei. E a galera que quer entrar na área de tecnologia pensando que vai ganhar muito dinheiro, que vai ter uma vida foda, vai andar só de carro zero, vai ter apartamento, sei lá, em cobertura e... Cara, tecnologia já não paga tanto, não. Hoje em dia a tecnologia tá bem ruim de salário porque o mercado imundou. Então, assim, entrem na área de tecnologia por gostar, por curtir fazer o esquema, que nem eu. Eu trabalho como PJ, não tenho horário fixo, mas eu curto demais trabalhar com tecnologia. Eu tô gravando esse vídeo no dia 4 de janeiro, num domingo. E o que eu tô fazendo? Eu tô programando. Eu vou programar um pouco aqui, vou concluir alguns ajustes que eu tô fazendo no front-end, e aí depois eu vou dar uma volta. Vou fazer as coisas que eu tenho para fazer em casa, sei lá. De noite eu tenho certeza que eu vou estar lá na sala olhando Fantástico, porque a gente assiste Fantástico aqui em casa, mas não todo, porque às vezes Fantástico cansa. Tem umas matérias bem bosta. E eu vou estar com o computador no colo programando. Então, assim, tem que gostar do esquema. Então, galera, até o próximo vídeo. Se curtiu, deixa um like. Se possível, deixa um comentário aí, que isso me ajuda muito a ter uma ideia de como é que o conteúdo está chegando pro pessoal. E eu parei de gravar com o microfone porque eu vi que todos os meus vídeos estão com áudio ruim. E aí eu não sei se é o aplicativo que eu uso para gravar ou se de fato é o microfone estragando o áudio. Então é isso aí, até o próximo vídeo.